Watchman Nee dizia que há algo que impede muitos de experimentarem a plenitude de Deus. Não é o pecado mais visível. Não é o mundo. Não é o diabo. É o próprio eu. Ele afirmava com clareza e dor: Deus não pode encher um coração que já está cheio de si mesmo. E talvez essa seja a frase mais dura e mais verdadeira que você ouvirá hoje. Porque muitos pedem por mais de Deus, mas não querem esvaziar-se de si. Querem o fogo do Espírito, mas sem abrir mão do trono do orgulho. Querem a vontade divina, mas insistem em manter o controle. E é por isso que o céu permanece em silêncio. Não porque Deus não queira se revelar, mas porque não há espaço para ele habitar. Watchman Nee entendia algo que poucos hoje compreendem. Deus não compartilha sua glória com ninguém, nem mesmo com o nosso ego. Enquanto o eu estiver no trono, Cristo estará à porta. Enquanto quisermos que Deus apenas abençoe nossos planos, Ele não poderá cumprir o dele, porque o Espírito Santo só enche vasos que se quebram. Quantos hoje pedem unção, mas não renúncia? Quantos pedem poder, mas não submissão? Queremos ser cheios, mas não vazios. Queremos sentir, mas não obedecer. E foi por isso que Watchman Nee dizia: o primeiro passo para ser cheio do Espírito é reconhecer o quanto você ainda está cheio de si. Essa é a raiz de todo impedimento espiritual. Não são as lutas externas, mas as resistências internas. Não é o diabo que te impede de crescer, é o orgulho que você ainda não matou. O eu é o maior inimigo da vida cristã. Ele se disfarça de boas intenções, de religiosidade, de razão. Mas por trás, ele rouba o lugar que pertence a Deus. E até que o eu morra, Cristo não reinará completamente. Watchman Nee dizia que o Espírito Santo não vem para decorar a carne, mas para crucificá-la. E talvez seja por isso que muitos não sentem mais a presença de Deus, porque querem que o Espírito confirme o que a carne deseja, e não o que Cristo ordena. Há uma diferença entre ter a presença de Deus e viver para a presença de Deus, entre usar a fé para alcançar bênçãos e usar a fé para obedecer. Mesmo sem bênçãos, o Evangelho para Nee não era um meio de realização pessoal, mas de morte pessoal. Não era uma forma de viver melhor, era a única forma de morrer bem. Porque a cruz não é um acessório, é um altar. E é por isso que ele dizia: enquanto o homem natural viver, o homem espiritual não pode nascer. A obra de Deus só começa quando o eu termina. A plenitude do Espírito só vem quando o coração é quebrantado. O fogo de Deus só desce sobre sacrifícios, e sacrifício é morte, não conforto. Watchman Nee foi preso, humilhado, esquecido pelo mundo. Mas ele morreu cheio de Deus, porque já havia morrido para si. E é por isso que suas palavras ainda queimam séculos depois. Você quer avivamento? Então comece pelo arrependimento. Quer ser cheio? Então aprenda a esvaziar-se. Quer ouvir Deus? Então silencie o seu eu. O Espírito Santo ainda procura corações rendidos, mas ele não pode habitar onde há disputa pelo trono. E talvez, sem perceber, você tenha orado para que Deus abençoe um coração que ele está tentando quebrar. A pergunta hoje não é: você quer mais de Deus? Mas Deus tem mais de você? Porque o Evangelho não é sobre possuir o Espírito, mas ser possuído por Ele. E quem é possuído por Deus não vive mais para si. Não busca aplausos, apenas obediência. Não busca palco, apenas altar. Não busca reconhecimento, apenas rendição. Deus não pode encher um coração que já está cheio de si mesmo. Essa é a sentença que atravessa o orgulho humano e revela o que poucos têm coragem de admitir. O trono do coração é pequeno demais para dois, ou é seu, ou é de Deus. E é nesse ponto que o Espírito fala: se você me der tudo, eu te darei tudo de mim. Mas muitos querem um avivamento sem renúncia. Querem presença sem cruz, querem promessa sem deserto. Mas Deus ainda é o mesmo, e Ele ainda enche os vazios, nunca os cheios. Por isso, se você quer experimentar o poder de Deus, comece entregando o que ainda é seu.
a sua vontade, o seu controle, o seu orgulho. E diga como Isaías: ai de mim, porque é nesse ai de mim que começa o eis-me aqui. Watchman Nee dizia: o homem quebrantado é o instrumento mais útil nas mãos de Deus. E talvez o que Deus esteja quebrando em você não seja o fim, é o começo. Porque só quem é quebrado pode ser moldado, e só quem é moldado pode ser cheio. Há uma diferença entre conhecer Deus e ter sido conquistado por Ele. Watchman Nee dizia que muitos se aproximam do Senhor como espectadores da fé, mas poucos se rendem como prisioneiros do amor divino. Deus não procura servos talentosos, ele dizia. Procura corações quebrantados o suficiente para obedecer. E é aí que começa o conflito. Deus quer nos usar, mas antes precisa nos possuir. Quer nos levantar, mas antes precisa nos quebrar. A alma humana é orgulhosa, impaciente e teimosa. Ela quer controlar o que só Deus pode dirigir. Quer entender o que só se vive na entrega. Mas a vida espiritual não começa no palco da razão. Ela nasce no altar da rendição. E é por isso que poucos conhecem o poder que vem do quebrantamento. Watchman Nee foi um homem que aprendeu, com lágrimas, que o poder de Deus é perigoso nas mãos de quem não morreu para si mesmo. Ele dizia: o Espírito Santo não unge o ego, unge o cordeiro. Você quer ser cheio do Espírito? Então pergunte a si mesmo: o que ainda em você precisa morrer? E maior batalha não está entre Deus e Satanás, está entre Deus e o eu. O inimigo não teme crentes ativos, teme crentes rendidos. Porque a rendição é a maior força da fraqueza. Há quem queira lutar com o diabo, mas não quer lutar contra o orgulho. Quer expulsar demônios, mas não quer expulsar a vaidade. Quer mover o céu, mas não quer abrir mão do controle. Watchman Nee ensinava que a obediência é o verdadeiro campo de batalha da alma. Enquanto o homem tentar vencer pela força, fracassará. Mas quando ele se dobra diante de Deus, o inferno se dobra diante dele. O Espírito Santo só enche o que foi esvaziado. E Deus, em sua graça, vai permitir que situações nos quebrem, não para nos destruir, mas para criar espaço dentro de nós. Porque quanto mais vazio o vaso, mais espaço há para o vinho novo. Talvez o motivo pelo qual você ainda não foi cheio é porque ainda não foi quebrado. Você quer crescimento sem poda, glória sem cruz, fogo sem altar. Mas o caminho de Deus ainda é o mesmo. Morrer para viver, perder para ganhar, render-se para vencer. O eu é astuto. Ele se disfarça até de piedade. Você pode pregar sobre humildade e ainda ser orgulhoso. Pode falar sobre serviço e ainda querer reconhecimento. Pode orar com palavras santas e ainda estar negociando com Deus. Por isso, Watchman Nee dizia: o homem espiritual é aquele que perdeu o direito de escolher. Ele já não decide o que quer. Ele apenas diz: Senhor, seja feita a tua vontade. E nessa entrega encontra liberdade. A rendição é o ponto em que o crente para de lutar com Deus e começa a andar com Ele. E esse é o ponto onde o verdadeiro poder começa. Há muitos cheios de conhecimento, mas vazios de vida. Cheios de dons, mas sem quebrantamento. Cheios de teologia, mas sem lágrimas. E é por isso que o mundo não vê Cristo, vê apenas o reflexo do ego em trajes religiosos. Mas quando um homem morre para si mesmo, Deus começa a viver através dele. Esse é o segredo que Watchman Nee descobriu nas prisões da China. Enquanto muitos tentavam escapar, ele orava: Senhor, se esta cela for o teu altar, então me faz teu sacrifício. E o Espírito Santo enchia aquele lugar sombrio de luz. Porque o trono de Deus cabe até dentro de uma prisão, desde que o coração esteja vazio o suficiente para ele habitar. Deus nunca precisou de homens poderosos. Ele sempre usou os quebrados, os rejeitados, os silenciosos, porque é nesses que o orgulho já não reina. Quando Watchman Nee falava sobre a cruz, ele não falava de um símbolo, falava de uma sentença. A cruz não é um adorno, é uma execução. Ela não serve para decorar a fé, serve para matar o eu. E é por isso que o cristianismo moderno se tornou superficial.
Ele quer a cruz sem o sangue, o altar sem o fogo, a glória sem o sacrifício. Mas ainda há uma voz que chama no deserto. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa voz não é popular. Ela não agrada os que buscam conforto, mas desperta os que buscam comunhão. Porque o verdadeiro avivamento não começa nos aplausos, começa no arrependimento. E talvez seja por isso que você sente o vazio, mesmo frequentando o altar. Porque o Espírito Santo não quer apenas te visitar, ele quer te habitar. Mas para isso, é preciso tirar os móveis do orgulho e abrir espaço para ele reinar. Watchman Nee dizia: Deus não chama o homem para ser útil, ele o chama para ser fiel. E a fidelidade é medida não pelas vitórias públicas, mas pelas rendições secretas. O lugar onde ninguém vê, ali Deus mede o quanto ainda há de você em você. Quer saber se está cheio de Deus? Veja quanto ainda se fere quando é esquecido. Veja quanto ainda se defende quando é criticado. Veja quanto ainda se compara quando o outro é exaltado. Essas são as vozes do eu que ainda não morreram. O homem cheio de Deus não precisa provar nada. Ele já foi aprovado na fornalha da entrega. Ele vive para um público de um ponto e se Deus o esconder, ele descansa. Se Deus o usar, ele se cala. Porque o quebrantamento matou a necessidade de ser alguém, e o Espírito o fez ser tudo em Cristo. Há poder na fraqueza, há vitória na renúncia, há liberdade na rendição. Mas só quem se ajoelha descobre o que é reinar. O eu quer ser visto, o Espírito quer ser obedecido. O eu quer palco, o Espírito quer altar. O eu quer conforto, o Espírito quer cruz. E enquanto o eu viver, Cristo não governará. Mas quando o crente finalmente diz, Senhor, toma o trono, tudo muda. A paz desce, o fogo vem, e a glória de Deus enche o que antes era orgulho. E então aquele coração que antes se achava cheio, agora transborda não de si, mas dele.